Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o podcast semanal do Grupo Imagem e Credibilidade, feito em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você, todo final de semana, uma análise do que aconteceu na capital federal. E mais, uma projeção do que acontecerá, ou pelo menos a gente imagina, porque Brasília é imprevisível, e por mais que se conheça essa cidade, ela sempre nos surpreende. Hoje temos a presença ilustre da nossa convidada, que é a Vanessa Lipelt. Já esteve conosco aqui em outros conteúdos, é editora executiva do Jornal de Brasília e sempre agrega muito com informações e análises. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, damos as boas-vindas a vocês, seguidores, e iniciamos este conteúdo. Uma semana, né, meus amigos, bastante movimentada, que, como até disse agora há pouco, imprevisível, porque a gente fez, inclusive, o início da semana com uma série de agendas que estavam previstas e a grande maioria delas caiu, foram substituídas pelo, enfim, o avanço dos fatos que estão muito rápidos na capital federal. E aí a gente tem uma semana que, claro, o principal fato de Brasília continua sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as responsabilidades e omissões com relação ao combate da Covid, mas também temos aí outros assuntos, como as relações entre pessoas e instituições e uma nova pesquisa que saiu aí mostrando que a situação vai preocupar ainda mais o Palácio do Planalto. Se o presidente já estava nervoso, a tendência é que fique ainda mais. Então vamos lá, boas-vindas, Vanessa, seja bem-vinda e inicia com a gente aí esse conteúdo, já dando a sua opinião, Vanessa, sobre essa semana da Comissão Parlamentar de Inquérito. Afinal de contas, tivemos um fato também inusitado, que foi a prisão de um dos depoentes, né, o Roberto Ferreira Dias, que era ex-diretor do Ministério da Saúde. Então, está contigo. Seja bem-vinda. Olha, Alexandre, fontes me dizem que o estoque de Rivotril aqui em Brasília essa semana quase acabou, porque o negócio aqui foi quente mesmo. Primeiro, porque a gente está falando aqui da prisão do Roberto Dias, as pessoas se acostumaram a acompanhar a CPI, lembrando sempre que o senador Omar Aziz disse que não prenderia ninguém, em respeito às famílias, em respeito aos filhos que estivessem assistindo e tudo mais, e de repente a gente é surpreendido, né, com ele dando voz de prisão para o diretor do Ministério da Saúde. E todo aquele quiprocó de senadores tentando demovê-lo da ideia da voz de prisão, a advogada do Roberto Dias, nervosíssima ali, né, tentando também reverter. Mas eu acho que ali foi um momento que a CPI, enfim, deixou muito claro um recado: não vão tolerar mais mentiras, não vão tolerar mais pessoas que vão até ali como depoentes e fiquem fazendo todo mundo perder tempo, falando mentiras que todo mundo vai acompanhando, a gente vai checando os fatos na hora que as pessoas vão falando, a gente sabe, os senadores também recebem essas checagens de fatos ali em tempo real, e nós sabemos que as pessoas estão descaradamente mentindo. Então, eu acho que ali foi um grande recado do senador Omar Aziz.
A partir de agora, não se permite mais esse tipo de comportamento e de desrespeito, porque não é um desrespeito só com os senadores, né? A gente está ali discutindo, eles estão ali discutindo, procurando responsáveis por esses mais de 500 mil de mortos no Brasil. Então, é inadmissível que autoridades, que servidores públicos se sentem ali como depoentes e tentem enganar uma CPI. Né? Então, eu acho que ali foi um grande recado. Acho que a partir de agora, os servidores que forem como depoentes, eles têm que pensar 2 vezes antes de trazer... eu não vou chamar de mentiras, vamos chamar ali de inverdades, né? Trazer uma desinformação e mostra uma guinada aí um pouquinho mais radical do Omar Aziz. A postura do Omar Aziz realmente surpreendeu a todos nós. Tem alguns fatos aí, de ponto de vista pessoal, que pode ter influenciado ele. Independente disso, ele marcou uma nova fase da CPI. Claro que todo mundo que sentar naquela cadeira ali vai ficar um pouco mais temeroso do que vai falar. Rodolfo Lago, dentro dessa análise da Vanessa, e a gente que tem acompanhado aí diariamente essa CPI, a gente pode dizer, Rodolfo, que a CPI mudou o rumo, porque ela tinha, até pouco tempo atrás, um caminho que era muito focado na questão da omissão, do tratamento preventivo, sem, obviamente, nenhum respaldo científico, e a questão específica do Amazonas, né? E aí vem a Covaxin, vem esse escândalo que os irmãos Miranda trouxeram, e reverteu a situação das investigações. E aí vai até você para nos explicar e aos nossos seguidores. A CPI tomou um novo rumo? Tomou, sem dúvida, Alexandre. Vanessa, querida, um prazer ter aqui você com a gente, Estevão, nossos seguidores. A partir do depoimento dos irmãos Miranda, ele realmente marca um novo momento ali, né? Quer dizer, até então, a CPI, como você bem disse, ela tinha ali 2 vertentes principais ali, de investigação. A primeira era o comportamento do governo federal, o negacionismo, né, a história do gabinete paralelo, o uso de medicações sem eficácia comprovada, e o caso específico lá, né, do Amazonas, né, que teria sido um laboratório de tudo isso, né, um macabro laboratório de tudo isso. A partir do momento do depoimento dos irmãos Miranda, começou-se a se constatar a possibilidade de que toda essa situação, negacionismo, atraso na compra de vacina, tivesse relacionada a um esquema de corrupção, o que tornou tudo muito mais grave, né? Então, de repente, a Pfizer levava meses para conseguir lá negociar suas vacinas, tinha que mandar não sei quantos e-mails que eram ignorados pelo governo, e aí você vê essa rapidez quando aparece uns intermediários estranhos, né? Um cabo da PM descobre, estou aqui acreditando na versão, né? Vamos lá, assim, amanhã eu estou acreditando em Papai Noel e Curupira, mas acreditando na versão do cidadão, ele estava tomando um chopp, o cara apareceu, né? Ali sem avisar, ele disse: eu sou o cabo da PM que vende vacina, bacana, passa amanhã lá no Ministério. Quer dizer, é inacreditável, né? Realmente uma coisa... eu estou mais para acreditar em Papai Noel e Curupira mesmo, porque, quer dizer, um cara que você não sabe quem diz que vende vacina, consegue marcar uma audiência para o dia seguinte e a multinacional que fabrica vacina não consegue. Então, é todo um processo, né, Alexandre, que realmente é muito complicado, muito difícil de se explicar, né? E tem aí, gerando umas coisas que são, no mínimo, inusitadas, né? Quando surgiu a denúncia aí de que o Roberto Dias tinha pedido propina, não precisou de mais do que 2 horas para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exonerar o Roberto Dias, né? E aí você vê o seguinte, aí a tropa de choque do governo
fica defendendo o cara na CPI. Mas aí, se estava tudo certo, por que o cara foi exonerado? Ontem o Ministério exonerou mais uma pessoa envolvida nesse rolo, que foi o Laurício, esqueci agora o sobrenome dele. Enfim, o Ministério demite as pessoas, que meio corrobora as denúncias, e depois a tropa de choque lá no governo defende essas pessoas que acabaram sendo exoneradas. É todo é uma história muito nonsense, né? Então agora vamos ver se ele vai conseguir explicar, porque ele ficou com a pior parte, que é Estevão Damasio, porque depois dessa análise que o Rodolfo Lago fez, e obviamente a Vanessa também brilhantemente fez, Estevão, para você sobre a seguinte pergunta: o que acontecerá daqui para frente, meu amigo, ou Mãe de Ná? De Mãe de Ná não tenho nada. Vanessa, bem-vinda, amigos, companheiros. É o seguinte, acho que o Rodolfo foi no ponto certo, né? Tem muita coisa a se explicar ainda. Você não pode sempre dar razão à CPI e continuar atacando a Comissão Parlamentar de Inquérito. A partir do momento em que você anula ou suspende o contrato, como fez o Ministério da Saúde sob a coordenação da Controladoria Geral da União, a CGU. Na medida em que você demite o Dias, agora demite esse Laércio. Laurício. O Laurício. Você corrobora realmente, embasa muito fortemente as suspeitas que a CPI está levantando. Agora, daqui para frente, não sendo Mãe de Ná, eu vou insistir numa tecla que eu estou batendo já há algum tempo. Já passou da hora das acariações. A acariação é um instrumento que deve ser utilizado, porque diante de tantas contradições, você colocar, por exemplo, o Roberto Dias frente a frente com quem o acusa de ter pedido $1 por cada dose, o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, você joga uma tremenda pressão sobre ambos. Vai estar sendo transmitido. Então, ali, de repente, pode ser uma oportunidade, digamos, mais racional, mais objetiva, para se decretar a prisão. Eu entendo todos os argumentos expostos pela Vanessa, tendo a concordar com eles, porém, entendo que, talvez, mesmo sob o argumento do Renan Calheiros, de que o pedido, a decretação da prisão desta semana era para ter um caráter educativo, talvez essa prisão poderia ter sido pedida após uma acariação, onde um dos dois, ou os dois, vão estar mentindo. Claramente, então, os dois vão para a prisão. Né? Então, talvez o timing dessa decretação da prisão tenha sido, na minha visão, um pouco assodado, mesmo porque vários outros já tinham mentido. E aí chega o Roberto Dias, o Roberto Dias pagou o pato, porque muita gente mentiu ali. Então, a CPI deve usar os instrumentos que tem. A acariação, na minha modesta visão, é um instrumento que pode dar mais força e jogar muito mais pressão sobre os depoentes. E eu ainda continuo com a pulga atrás da orelha. Por que depois de, nas entrevistas, sugerir que tinha algo explosivo contra o presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo uma gravação, os irmãos Miranda agora estão calados? Por que não promover uma sessão secreta com o Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde? Por que o Luiz Miranda fica só... olha, eu posso ter alguma coisa, eu vou tirar algo da cartola. É muito chato isso, desgasta. E parece que os irmãos Miranda deixaram de existir. Está na hora deles serem reconvocados. Hein? E só lembrando uma coisa aí, Estevão, que o Roberto Dias também usou artifício parecido, né? Ele disse que ele tem um dossiê aí que tá... Tem que apresentar. Se tem que apresentar. Se não tem, ficar também tergiversando ou fazendo falsas acusações, que eles sejam punidos com rigor. Agora, obviamente, é o que eu falei ontem, né? Eu não usei os termos e nunca vou usar os termos que o presidente usou. Mas ele está 3 pontinhos e andando para a CPI e nunca vai responder aquele ofício encaminhado a ele.
Mas isso também demonstra uma outra coisa, já fica com você, já vamos inverter esse giro agora e já vamos entrar no segundo tema. Mas antes de falar do segundo tema, com relação a isso que você colocou, Estevão, o blefe na política, como no pôquer, ele é muito comum. É uma estratégia, um instrumento, se alguém quiser assim chamar, que é usual. Blefar na política é igual mesa de pôquer, faz parte do jogo. Agora, obviamente, na mesa de pôquer, para quem joga sabe, determinada hora o blefe não funciona mais, você tem que abrir as cartas. Então, talvez esteja chegando esse momento de abrir as cartas. Mas vamos lá. Chegando ao segundo ponto, e aí, Estevão Damasio, tem tudo a ver com o que você lembrou, que é justamente essa frase que eu não vou reler para o nosso seguidor, porque a gente respeita o ouvido dele. Mas, enfim, o presidente, e o que me chamou a atenção é que ele começa falando assim, hoje, não vou falar no final, tá, meus amigos? E respeito também a nossa dama aqui presente no conteúdo. Mas no início ele fala o seguinte, abre aspas, presidente Jair Bolsonaro. Hoje não sei se o Renan, Omar ou o Saltitante fizeram uma festa lá embaixo, na presidência da República. Quem é o Saltitante? Essa é a grande dúvida. Mas, de qualquer maneira... Rodrigues. Rodolfo. Mas, de qualquer maneira, o que ele fala depois é muito desrespeitoso. Não se cabe na boca de um presidente da República... Né? Claro. Não se cabe um presidente da República determinados termos, fica feio, né? Porque, afinal de contas, é o detentor do poder, é um líder, é quem representa o Brasil, seja aqui dentro ou lá fora, enfim, são palavras que poderiam ter sido omitidas, assim como estamos fazendo aqui. Mas, Estevão, voltando ao tema da nossa segunda pauta, as relações institucionais, nesta semana, elas ficaram muito conturbadas. Não que elas vinham em pacificação ou tranquilidade. A gente já tem vivido no governo Bolsonaro esse cotidiano de conflitos, né? Seja com o Supremo Tribunal Federal, seja também com o próprio Congresso Nacional, no caso específico aqui o Senado, mas muitas vezes envolve um ente que nós, pelo menos, acostumamos, nesses anos de democracia, a não ver envolvido em conflito, que é justamente as Forças Armadas do Brasil. E este ente, ele entrou na zona de conflito. E é muito perigoso, porque é um ente que não só detém muito respeito por parte de todos nós, mas detém canhões, né? Canhões, metralhadoras e armas em excesso. E nós já temos um histórico no passado, e Bolsonaro parece que sempre gosta de rememorar este histórico do Brasil. E aí, Estevão, vamos lá logo para essa segunda pauta, que é justamente o relacionamento institucional. Como é que você está enxergando, principalmente após essa semana, essas relações entre Senado, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal e, claro, Forças Armadas? Eu fico muito à vontade, porque eu mesmo já critiquei o ex-presidente Lula algumas vezes por algumas piadas que ele soltou, algumas informações sem nexo que ele insiste, porque eu acho o seguinte, a Presidência da República é uma instituição muito forte. Qualquer coisa que quem sentado lá diga, você pode influenciar milhões de pessoas, principalmente os jovens. Então, eu acho lamentável o presidente Jair Bolsonaro querer destruir reputações ou instituições como a Comissão Parlamentar de Inquérito. Já fiz muitas críticas a várias CPIs, que acabam transformando-se em meros palcos políticos e acabam deixando de lado os alvos das investigações a que foi proposta, né, a investigação que foi proposta, mas o presidente da República não pode, de maneira nenhuma, dizer o que ele disse, porque jovens que ouvem o presidente podem, realmente, a partir de agora, começar a valorar de forma completamente errada instituições ou órgãos importantes. Você pode discordar da CPI, mas não pode desancá-la, de maneira nenhuma. Agora, eu vejo também que as Forças Armadas estão muito mal acostumadas, né? Qual o problema do senador Omar Aziz destacar que existe uma banda podre nas Forças Armadas? Não existe banda podre nas Forças Armadas? As Forças Armadas são imaculadas?
O sargento da aeronáutica que levava cocaína para a Espanha, ele é o quê? Oficial. Pode ser oficial de baixa patente, mas é um oficial. Há oficiais das Forças Armadas picaretas? É claro que há. Há maus servidores em quaisquer lugares, incluindo as Forças Armadas. Então vamos parar com esse ato da caserna de achar que as Forças Armadas não podem ser criticadas. Como qualquer instituição, elas podem ser criticadas, mesmo porque desfrutavam há bem pouco tempo de muita credibilidade perante a população. E foi o próprio governo Bolsonaro que decidiu expor as Forças Armadas ao tentar misturá-las com o poder. Forças Armadas são órgãos de Estado, não são órgãos de governo, mas, infelizmente, para o Palácio do Planalto, elas deveriam ser órgãos do governo. Aí, meu amigo, minhas amigas, você tem o bônus, mas tem o ônus também. Vai ser criticado cada vez mais se essa história de tentar misturar essas coisas continuar, infelizmente. Você falou de um ponto realmente na sua análise que chama atenção, e até parece, né, Rodolfo Lago, a gente está nessa inversão agora do nosso giro, a gente fecha com a Vanessa nessa pauta, mas o que chama atenção é que parece, ainda que inconscientemente, não vamos aqui fazer uma acusação, mas de qualquer maneira que existe um ataque deliberado às instituições brasileiras. Porque quando não se ataca diretamente o Supremo Tribunal Federal, se ataca o Congresso Nacional, se ataca as Forças Armadas, se incentiva um clima de beligerância constante, sempre deixando os entes da federação um disputando com o outro, enfim, um clima de guerra que eu acho que não ajuda em nenhum momento ao nosso país, principalmente no momento de pandemia que todos nós vivemos, que é a grande guerra que o Brasil deveria estar juntando forças para combater. E aí, Rodolfo Lago, você que é um observador de primeira linha do poder, nos explique um pouquinho como é que você acha que ficarão justamente estas relações institucionais, chegando aí praticamente às vésperas da reeleição do presidente. Esse eu acho que é o ponto, né, de maior preocupação mesmo, Alexandre. O que acontece? O presidente Bolsonaro, ele usou uma estratégia que funcionou muito bem antes de ser eleito, funcionou muito bem para conseguir que ele fosse eleito, que era essa estratégia de você ficar gerando tensões permanentes, né? Ficar gerando confusões permanentes, na qual depois ali ele aparecia como a solução para esse problema. Na campanha funcionou muito bem, porque na campanha não é ele a pessoa que tem que dar a tranquilidade necessária, institucional necessária, porque na verdade ele está querendo o cargo de quem está no poder. Só que isso daí precisaria ter mudado no momento que ele chegou à presidência da República. Porque aí o que se espera de um governante é que ele mantenha o país estável, né? E o presidente da República se tornou, com o Bolsonaro, um fator de instabilidade. E esse é um grande problema. Porque quando você tem um chefe do poder como fator de instabilidade, as consequências podem ser gravíssimas, né? E aí, só complementando, Alexandre, é que, na verdade, esses fatores de estabilidade agora, tanto do Bolsonaro quanto das Forças Armadas, se você pensar, eles não são lá muito verdadeiros. Quando o presidente pega e diz que ele está, eu não vou repetir aqui o termo dele, para a CPI, isso não é verdade, a gente sabe que isso não é verdade. Tanto que, no dia seguinte ao depoimento do Luiz Miranda, a gente trouxe essa informação aqui, o Palácio do Planalto madrugou. Havia uma reunião marcada para as 8h30 do Comitê da Covid, e o Bolsonaro chamou a sua cúpula às 6h30 para discutir essa questão. Então, como sabe? Então ele estava de fralda, né? Porque aí, então, né? Para poder... Cuidado com a frase. Para seguir na linha do presidente, então ele estava de fralda, porque de manhã cedo ele já estava preocupado e discutindo essa questão.
E eu tenho informações aí de uma fonte minha militar, general, que fala o seguinte, que as Forças Armadas estão muito incomodadas com essa sequência de militares envolvidos nesses esquemas mal explicados, né? Que vai de general, no caso o próprio Pazuello, a cabo da PM, né? Passando por coronel, Elcio Franco é coronel. Então, na verdade, ambas as coisas que geraram esses atritos, cá entre nós, elas não são assim tão verdadeiras quanto as declarações, não, entendeu? Então vamos ouvir também o que pensa dessa pauta Vanessa Lipelt, porque, Vanessa, a gente viu aí pelas análises de Estevão Damasio e Rodolfo Lago essas relações complicadas, né, entre as instituições democráticas brasileiras. Só que isso há consequências, e principalmente quando é incentivado pelo presidente, até o ponto do presidente colocar em desconfiança o processo eleitoral que o levou ao poder. Isso é o mais maluco de tudo. Curiosíssimo, porque foi o processo eleitoral que sempre o levou a ocupar cargos públicos. E agora ele nunca questionou. Agora ele contesta. Então pronto, já está contigo. Coloca isso aí no bojo dessa relação. Não, na verdade, o que eu percebo ele está querendo repetir a estratégia que foi do Trump, mas ele começando com um pouco mais de antecedência. Ele percebeu que lá, né, conseguiu provocar o caos, não, obviamente, não teve o resultado esperado, mas aqui ele conta que com um pouco mais de antecedência, batendo sempre nessa narrativa e levando em consideração que muitas pessoas não têm esse senso crítico de pensar, ora, ele sempre se elegeu dessa forma, sempre se elegeu. Em algum momento, Jair Bolsonaro questionou a urna eletrônica, a lisura do processo eleitoral do Brasil? Jamais. Ele vem criticar agora, porque é do interesse dele. Ele sabe pelas pesquisas que a situação dele é muito desconfortável. E que ele seja derrotado na próxima eleição é uma possibilidade real. E então, o que ele quer? Ele já quer alimentar toda a base dele com essa narrativa para pressionar, para que possa vir a ser discutido, a ser votado o voto impresso. O que eu acho absurdo. Quem lembra? Eu lembro quando eu votei a primeira vez. Papelzinho. A gente ficava 15 dias na apuração. Na apuração. Ou mais. Nosso sistema eleitoral é elogiado. Isso não existe. Isso é uma narrativa para ele criar o caos. Oi. Só te interrompendo, mas tem a ver. O conceito de eleições limpas, para usar a frase que o presidente usou, não é subjetivo. Ele é bem objetivo. Eleições limpas é o quê? Eleições que transcorram com democracia, com lisura e com transparência. Esse é o conceito. O presidente Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, está querendo colocar uma subjetividade imprópria nesse conceito. Eleições limpas para ele é o quê? Ele ganhar com a margem de votos muito grande, porque ele questionou isso na última, né? Eu ganhei, mas eu teria vencido com uma margem de votos muito maior. Isso não existe, isso é para tumultuar e é muito preocupante. Ocorre que o presidente ele faz sempre acusações de fraude nas eleições e ele se recusa a trazer provas concretas. Agora, o ônus da prova cabe a quem acusa. O que ele quer? Ele joga essa narrativa para a torcida dele, que fica replicando isso em Twitter, fica replicando em Telegram, fica replicando em WhatsApp, e isso vai se criando essa narrativa, né? É a história do Goebbels, você fala muitas vezes até que aquilo vire verdade. A base dele acredita em absolutamente tudo que ele diz, sem nenhuma crítica, sem nenhum espírito crítico, sem se questionar. Ora, eu acho que a grande questão, né, se eu tivesse que confrontar Bolsonaro, mas o senhor se elegeu com voto eletrônico por quantos mandatos? O senhor questionou isso alguma vez? Por que agora, na iminência de uma derrota, de uma possível derrota em 2022, o senhor está questionando isso? Nosso sistema não faz o menor sentido, faz sentido para ele, a gente sabe o que ele está buscando com isso e tal. Eu só queria voltar na questãozinha que a gente estava falando dos militares. Eu acho incompreensível a postura das Forças Armadas
disse eles que eu acredito que eles deveriam se colocar numa situação de observar a quantidade de personagens militares envolvidos. Ninguém está falando que as Forças Armadas inteiras são desonestas. Mas nós temos aí personagens ativos nessa história, como o Tenente-Coronel Elcio Franco, em que todos os depoimentos, os últimos depoimentos, estão convergindo para ele. Ele é o número 2, era o número 2 do Ministério da Saúde. Está na Casa Civil agora. A gente tinha o número 1, um general Pazuello, envolvido também em todo esse problema na CPI, da questão de vacina, da questão do oxigênio em Manaus. Eu acho que deveria partir das Forças Armadas, de eles, ok, nós temos pessoas nossas envolvidas em situações escusas, e partir deles, se colocar à disposição para clarear toda essa situação. Não pegar e jogar, levantar o tapete e varrer para debaixo do tapete e ficar batendo no peito e ficar afrontando o Senado e as outras instituições. Eu acho que assina-se um recibo. A parte alinhada ao bolsonarismo assina um recibo quando faz isso. O Rodolfo falou que tem uma ala que se sente muito incomodada. Então, que essa ala também se comunique e diga: nós estamos incomodados, nós não concordamos com isso. Porque não é possível que só a ala que é bolsonarista tenha voz, né? E os militares que estão incomodados com isso, eles concordam com o envolvimento desses outros militares em atividades escusas, em negociação de propina para vacina? Não faz o menor sentido isso. Vanessa, ele acaba alimentando realmente esse clima de beligerância e, mais uma vez, coloca em dúvida as próprias instituições que respaldam o mandato dele. Agora, nós precisamos seguir por uma pauta ainda, por isso eu estou já passando a bola e você vai continuar com ela. Mas, de qualquer maneira, eu quero que você fale um pouco também para os nossos seguidores sobre essa pesquisa, porque nós tivemos aí, na verdade, uma sequência de pesquisas e chegamos ao final dessa semana aí com uma nova que justamente demonstra que tudo isso que falamos até agora é refletido em números, porque a rejeição do presidente da República ela sobe de uma maneira impressionante. E isso, claro, é refletido em cima também do temperamento dele, desses rompantes. Tudo é uma grande mistura. Fala um pouquinho para a gente aí destes números, hein, Vanessa? Faz todo sentido, todas as reações. A gente sempre sabe que o presidente Bolsonaro ele reage muito mal a tudo aquilo que lhe é desfavorável, tudo que, né, mostra que ele está em desvantagem. Só que nós temos uma sequência de pesquisas que vem demonstrando uma tendência de que a rejeição dele tem crescido absurdamente, tanto que bateu o recorde agora. Nós temos aí 51% de rejeição nessa última pesquisa da Datafolha. Nós temos a pesquisa da XP, que também respalda, vem com números um pouquinho diferentes, mas a gente percebe essa tendência. Então, é um problema real para o presidente, apesar, eu conversei com algumas fontes, e apesar deles ficarem o tempo todo desmerecendo as pesquisas e rindo e tal, eles estão, de fato, muito preocupados. Por isso, essas reações tão exacerbadas. Não tão, né? Eu acho que é muito do Bolsonaro, mas eu acho que o que ele falou ontem mostrou bem o destempero dele e o momento que ele está de preocupação. Rodolfo Lago, você também mergulhou aí as suas atenções nesses números e eles revelam, claro, como bem disse a Vanessa, todo esse clima que envolve a beligerância que nós tratamos. Mas, no fato prático, né, ele demonstra que o presidente está se desidratando, ou sendo desidratado. Será, Rodolfo Lago, que estes números incentivam o senhor Jair Bolsonaro a partir para uma guerra ainda maior ou a arrefecer o seu temperamento? Qual a sua opinião? Assim, pelo que a gente sabe porque a gente conhece do Bolsonaro, acho que arrefecer não deverá ser o caminho. Essa pesquisa Datafolha, ela apresenta uma situação, Alexandre, que é importante, né? Porque ultrapassa-se aí um patamar importante, né?
essa pesquisa mostra pela primeira vez que a rejeição ao presidente da República ultrapassa a metade da sociedade brasileira. Mais da metade da sociedade brasileira, de acordo com a pesquisa, considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 51%, né? Passou, com relação à rodada anterior da Datafolha, de 45%, que já era alto, para 51%. Enfim, e aí eu acho que aí as consequências, né, que a gente começa a perceber, elas são meio naturais, meio não seria diferente, né? Os protestos crescendo nas ruas, né? Cada vez um número maior de pessoas indo às ruas protestar. Quando você faz as pesquisas eleitorais com vistas aí ao cenário de 2022, o Bolsonaro caindo, então isso tudo tá relacionado. Agora, ele tem essa tropa dele, né? Essa tropa fiel aí, que, enfim, parece acreditar nele acima de tudo, qualquer que sejam as coisas. Agora, e ele tenta o tempo inteiro, né, ameaçar a gente, ameaçar o país com o uso, de alguma forma, dessas tropas. Eu acho que esse é o grande risco. Agora, o que também acontece, o que também as pesquisas já começam a mostrar, Alexandre, é que talvez esse núcleo duro do Bolsonaro comece agora a ser atacado e já comece, talvez, a sofrer algum tipo de defecção, né? O Bolsonaro já não tem mais 30%, que era ali o patamar mágico dele, né? Os percentuais de apoio a ele já estão abaixo de 30%, já chegando próximo mais da faixa de 20%, né? Então isso talvez possa revelar também uma desidratação de fato daquele núcleo mais duro dele, né? Mas vamos observar, porque ele não é alguém que pareça reagir esportivamente a essas coisas, não. Estamos de olho. Então vamos também ouvir Estevão Damasio. Estevão, o que você destacou desses números? E mais, o que esses números destacaram para você com relação ao governo? É uma conjunção de fatores que justificam aí, ou podem explicar essa desidratação da popularidade do presidente. Primeiro, altas taxas de desemprego, né? Continua muito alto o desemprego no país. Segundo, inflação, né? Gasolina subindo, conta de luz subindo. Gente, o supermercado não está fácil para ninguém, não. Nós estamos com a inflação, sim, infelizmente. Terceiro, a falta de um programa econômico, especialmente um programa social, que possa dar a Bolsonaro um conforto em áreas, em regiões como Norte e Nordeste. O governo Bolsonaro não tem marca social. Isso é um problemão para ele. E, por último, denúncias de corrupção. Saindo do campo ideológico, você entra numa seara que foi a principal plataforma de governo dele e justificou a vitória dele, o combate à corrupção. E aí começam a surgir denúncias de corrupção, aí, meu amigo, quem votou no Bolsonaro por ter ódio do PT, desencanta, e agora está perdidão aí procurando uma terceira via. O bolsonarismo de carteirinha vai permanecer, mas já está abaixo de 30%, é preocupante para ele. Os números revelam muitas coisas, mas ainda há muita água para se passar debaixo da ponte. O que nós não temos mais é tempo. Eu queria até falar algumas coisas sobre essa pesquisa, mas vou cortar minha fala e já vamos pular logo para as projeções da semana, porque o tempo corre rápido. Vanessa, qual a sua projeção para essa semana que se inicia? Continuo apostando na CPI, nos depoimentos da CPI e nessa intenção aí do Omar Aziz de promover uma possível acariação, depois que está sendo apontado tanto o nome do tenente-coronel Elcio, eu acho que vai rolar uma acariação. Perfeito. E você, Rodolfo Lago, qual a sua projeção da semana? Olha, eu acho que vou na mesma linha da Vanessa. Acho que a continuação das investigações da CPI, e sem dúvida nenhuma, está chegado o momento de colocar
frente a frente essas pessoas e confrontar essas versões aí, enfim, para a gente ver quem é que está mentindo, ou como disse o Estevão, se os dois estão mentindo, os três, etc. Famoso esteja preso. E aí, Estevão Damasio, sua projeção da semana. Concordo com os relatores. Perfeito. Eu vou puxar uma projeção em cima do que está acontecendo também do outro lado da esplanada, que é o Supremo Tribunal Federal. Essa semana acontece a saída oficial do ministro Marco Aurélio Mello, depois de muitos anos, o decano da Suprema Corte, e a possível entrada de André Mendonça. Por isso eu faço a projeção. Por que possível? Porque existe hoje uma fofoca muito grande em Brasília de que André Mendonça pode ter dificuldades de aprovação do seu nome no plenário do Senado. E isso será uma grande surpresa para todos nós. Mas, enfim, é o que eu sugiro que a gente possa também acompanhar, claro, um olho na CPI, outro olho no Judiciário, sem contar as Forças Armadas. A gente não pode parar. Chegamos ao final, viu, meus amigos? Tempo estourado, mas, enfim, sempre vale a pena a gente fazer esse conteúdo para vocês, seguidores. Afinal de contas, é um conteúdo semanal que procura levar exatamente a análise e a projeção para lhe preparar com o que aconteceu e também com o que deverá ocorrer na capital federal do Brasil. Agradecendo a presença hoje, né, Rodolfo Lago, da nossa convidada, sempre muito querida aqui neste conteúdo, que é a Vanessa Lipelt, editora executiva do Jornal de Brasília, e também de Rodolfo Lago, junto com Estevão Damasio, que parece que, diante de problemas que a internet sempre nos causa, deu uma pequena saída, mas talvez ainda volte. Exatamente. Deu uma pequena caída, mas passa bem. Isso, as caídas da internet não machucam tanto, mas nos deixam, às vezes, preocupados. Chegamos ao final, meus amigos, agradecendo a todos vocês a presença e lembrando que temos muitos conteúdos disponíveis para vocês aí no nosso site, que está na Lettering, também conteúdos com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, onde também é um conteúdo chamado JBR Saúde, feito justamente com o ausente Estevão Damasio nesse momento, mas que você não pode perder. Sem contar também outros conteúdos no nosso site. Portanto, aqui nos despedimos, desejando a vocês um início de semana, muita felicidade e, se Deus quiser, menos confusão nesse país. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.